Depois de Jesus Cristo, sem dúvida o maior nome na religião cristã é o do apóstolo Paulo. Homem extremamente inteligente, culto e bastante educado, Paulo foi o pioneiro no evangelismo a pessoas que não eram de origem judaica. Enquanto outros apóstolos, como São Pedro, Tiago e também São João, estavam dedicados e empenhados a pregar o evangelho aos judeus e também samaritanos, que eram judeus de sangue misturado, Paulo dedicou todos os seus esforços a ir levar a mensagem de Cristo para outros povos que não tinham a mesma cultura, apesar de ter pregado sempre nas sinagogas que havia nessas cidades. Paulo então viaja por todo o Império Romano, plantando igrejas e fundando novas congregações. Mas como ele era um pregador itinerante e não ficava tanto tempo assim em cada cidade, sempre indo viajar de uma para outra, ele ficava bastante preocupado sobre o crescimento espiritual dos seus fiéis, dos seus discípulos. E para cuidar do crescimento espiritual desses seus novos convertidos, ele tinha o costume de escrever cartas para que esta mensagem escrita pudesse chegar no lugar onde ele não poderia estar fisicamente. Muitas dessas cartas acabaram sendo canonizadas, sendo preservadas até o dia de hoje, fazendo parte do que chamamos de Novo Testamento. Dentre essas cartas, uma bastante peculiar é a que ele escreveu à Igreja da Galácia. A Epístola de Paulo aos Gálatas trata do primeiro dos grandes problemas teológicos a surgir na igreja cristã. Muitos até hoje consideram o gnosticismo como a primeira heresia que os apóstolos tiveram que combater, mas não é bem por aí. Se você pegar a Bíblia Sagrada, mais precisamente o livro de Atos dos Apóstolos, vai perceber que a primeira heresia surgiu dentro da própria igreja que havia em Jerusalém. Nós começamos a perceber o início dessa heresia surgindo já em Atos capítulo 10, mas é no capítulo 15, quando os apóstolos percebem que a situação era grave e eles precisavam se reunir em Jerusalém para debater um assunto de extrema importância. Os gentios que estavam se convertendo a Cristo deveriam fazer o pacto da circuncisão e eles deveriam seguir as leis, os preceitos, os mandamentos e os costumes que foram deixados por Moisés? Essa foi a primeira heresia a ser pregada nas igrejas cristãs, a heresia dos judaizantes. E esses judaizantes acabaram chegando lá nas igrejas da Galácia. E eles transtornaram os irmãos, ensinando que todos tinham que fazer a circuncisão e que tinham que cumprir todas as leis e mandamentos da Torá de Moshe. E então Paulo fica perplexo a respeito daquilo, porque ele ensinava um evangelho que não era dependente das obras da lei. Pelo contrário, o evangelho que ele pregava é o da lei escrita dentro dos nossos corações, a lei de Cristo. E então ele escreve uma carta e diz palavras bastante duras para aquela congregação. E ele diz para eles: eu estou muito admirado de que tão depressa vocês abandonassem aquele que vos chamou para a graça de Deus para seguirem um outro evangelho. Sim, a expressão que ele usa é exatamente esta: outro evangelho. E ele ainda prossegue: na verdade não existe outro evangelho, porque o evangelho seria um só. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se aparecer qualquer um, seja um homem, seja um anjo que desça do céu e pregar um evangelho diferente daqueles que vocês receberam, se pregar um Jesus diferente daquele que vocês receberam, que seja anátema. E a palavra anátema tem um sentido de amaldiçoado. Ou seja, qualquer evangelho diferente do evangelho puro e simples da graça de Deus é um evangelho amaldiçoado. Qualquer evangelho diferente, segundo Paulo, é maldito. E ele vai desenvolver a sua tese ao longo de toda a epístola, para mostrar que a aliança de Deus em Cristo para com toda a humanidade é superior à aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai através de Moisés. Mas sobre a comparação entre uma e outra aliança, a gente ia precisar de um outro vídeo para falar sobre isso. Eu gostaria de falar com vocês no vídeo de hoje
sobre algumas formas diferentes de evangelho que têm sido pregadas até o dia de hoje. E a primeira dessas formas é a ressurreição daquela velha heresia dos judaizantes. Sim, nos dias de hoje ainda tem gente pregando esse tipo de heresia para as pessoas que creem no nome de Jesus. O curioso é que se você perguntar a um rabino, qualquer rabino que seja um rabino ortodoxo ou um rabino mais liberal, nenhum deles vai dizer para você que acredita em Jesus. Aliás, alguns deles vão falar com certo desprezo sobre toda a história e toda a doutrina que são pregadas em torno da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para os judeus, os cristãos estão totalmente errados em acreditar que Jesus seria o Messias ou o Filho de Deus. Mas ainda assim, nós temos aqui no YouTube não um nem dois, mas vários, pregando cristianismo com uma roupagem judaica. Ou será que seria pregando judaísmo com uma roupagem cristã? E aí os camaradas, alguns, né, até sabem alguma coisa de hebraico, mas outros não sabem nem o português direito e querem dar aulas de hebraico e quer falar os nomes em hebraico. Porque não é Moisés, é Moshe, não é lei, é Torá, não é Deus, é Elohim, é Yau, Yausha, Yauhu, Yahushua e um monte de nomes que eles inventam que seria a pronúncia correta do nome do Criador. É bastante curioso que cada um tem uma pronúncia diferente, irmãos. Infelizmente não dá pra gente saber qual seria a pronúncia verdadeira. Mas tem uma coisa bastante curiosa sobre esse movimento judaizante. Eles dizem que você não pode chamar Deus de Senhor, nem pode chamar o Senhor, o Messias, de Jesus, porque estes seriam títulos pagãos. Mas quando essas pessoas vão falar Satanás, eles também não usam o termo Satanás, eles chamam de Ha-Satã. Interessante. Então, se você está falando Jesus, você está errando o nome e está adorando uma divindade pagã. Quando você fala Deus, você está fazendo a mesma coisa, adorando uma divindade pagã. Será que eles usam o nome Ha-Satã para adorar a divindade deles corretamente? Amigos, não podemos misturar as coisas. Judaísmo é judaísmo. É uma religião focada em um povo, uma etnia, uma raça, os judeus. Agora, Apocalipse diz que o evangelho é diferente. No evangelho, Jesus compra para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Agora não importa se você é de família judaica, não importa se você pertence a alguma das 12 tribos, você pode ser branco, negro, pode ser vermelho, amarelo, cor-de-rosa, você pode ser cinza, alaranjado, não importa a sua cor, a raça, onde você nasceu ou quem são os seus pais. A única coisa que importa é se você crê no nome do Senhor e que Deus o levantou dos mortos. Outro evangelho que foi bastante pregado, mas graças a Deus está caindo um pouquinho a popularidade dele, é o evangelho da teologia da prosperidade. Quando você ouve pregadores da teologia da prosperidade, você lê o Novo Testamento, parece que são duas coisas completamente diferentes. E para ser sincero, são mesmo. O evangelho da prosperidade prega que se nós somos filhos de Deus, nós devemos ser prósperos. E prosperidade no sentido de riqueza mesmo. Devemos ter dinheiro, bens, possessões nessa terra. E não apenas isso, devemos também ter saúde perfeita. Porque se você crê num Deus que é o Deus da cura, o Deus que dá saúde, e você está doente, só pode ser falta de fé ou pecado na sua vida. O mesmo vale, é claro, para a pobreza. Se você é pobre, ou está te faltando fé, ou está sobrando pecado na sua vida. Coisas bastante estranhas ao compararmos com aquilo que ensinaram Jesus e Paulo. Jesus ensinou que o valor de cada um não consiste na abundância daquilo que possui. Paulo ensinou que nós viemos esse mundo sem nada e sabemos que vamos sair dele sem nada. Então, contanto que a gente tenha o que comer, o que beber e com que aquecer os nossos corpos, estejamos com isso contentes. Agora o apóstolo Tiago vai além. Tiago diz em sua breve epístola que um dia, é uma profecia, é uma coisa bem poética.
Ele disse que um dia a riqueza do rico não vai mais poder salvá-lo. O seu ouro e a sua prata vão enferrujar, e até o salário dos seus trabalhadores que eles surrupiaram, que eles pagaram a menos, até o salário deles vai dar testemunho contra esses ricos diante de Deus. Aí os caras vêm falar que ter dinheiro é prova de fé. Pois é, esse é um outro evangelho que não tem nada a ver com o apresentado na Bíblia. Outro evangelho, esse daqui é o que mais está na moda hoje. É o evangelho do coaching, que tem dominado geral nas igrejas evangélicas. Esse é um evangelho que mistura aquele papo de coaching com um pouco da palavra de Deus. E o resultado tem sido as heresias mais criativas dos últimos tempos. Homens falando que são iguais a Deus, homens falando que o ser humano é o centro de Jesus Cristo, homens falando que Jesus, em Adão, teria pecado também por amor a Eva, e muitas outras heresias semelhantes. E sinceramente, esse negócio de coaching, elevar sua autoestima e toda essa baboseira não tem nada a ver com o evangelho de nosso Senhor. O evangelho não trata de exaltar ou de afagar o ego do homem. Pelo contrário, o evangelho trata de mostrar o quão pecador o homem é e do quanto ele precisa de Deus. Se nós somos tão bons assim, então nós não precisamos de um Salvador. Nós temos vários pregadores desse evangelho aí. Os mais famosos são aqueles que você já conhece. David Leonardo, Thiago Brunet e toda essa turma aí. E um desses coaches mais puxados pro lado cristão também tem esse Pablo Marçal aí que tá querendo até chegar à presidência da República, mas no fundo ele sabe que não tem lugar para ele nessa disputa. E para não deixar o vídeo longo demais, o último evangelho que tem sido pregado hoje, que eu gostaria de comentar, é o evangelho que dominou nas igrejas pentecostais. Não vou nem falar do evangelho místico, das igrejas em que é o anjo que desce, toda aquela coisa que vocês já conhecem. Não, estou falando de praticamente todas as igrejas evangélicas de cunho pentecostal. E eu digo com propriedade porque eu surgi nesse meio. Pois é, nessas igrejas o que predomina é a pregação do Deus vai dar vitória nessa noite. Esses caras aí que vão pregar nessas igrejas, eles sempre vêm com a mesma pregação. Não importa qual é a passagem que eles vão ler. O discurso vai ser sempre o mesmo. Deus vai te dar a vitória. Você veio na igreja porque tá precisando arrumar um emprego, tá desempregado. Deus vai te dar um emprego nessa noite, porque a vitória é sua nessa noite. Você está precisando arrumar um casamento, um marido para assumir os 2, 3 filhos que você conseguiu aí na sua vida lá no mundão. Não se preocupe, Deus vai te dar vitória nessa noite. Ah, você tá querendo abrir uma empresa ou já abriu e os negócios não estão indo tão bem. Não se preocupe, porque Deus vai te dar vitória nessa noite. O que predomina nas pregações nessas igrejas são passagens do evangelho totalmente fora de contexto em que Jesus tenha realizado algum milagre. As favoritas são o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo e etc. A interpretação que eles dão é sempre a mesma. Vai pregar sobre Bartimeu. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça nessa noite? É um emprego? É um casamento? É uma bênção? É uma causa na justiça que você não consegue ter a resolução? Não se preocupe, Deus vai te dar a vitória nessa noite. É interessante, parece que as pessoas vão para a igreja não mais para adorar o Criador ou para aprender alguma coisa da sua palavra. Parece que as pessoas vão para a igreja apenas na intenção de receberem alguma coisa. As pessoas não percebem que esse tipo de abordagem e esse tipo de, entre aspas, pregação coloca Deus como um verdadeiro garçom. A gente chega na igreja e se senta e ele passa com uma bandeja, dando para cada um aquilo que cada um pediu para ele servir. E ai dele se não servir, porque se não servir, aí não tem os 10% no final do mês ou você para de frequentar os cultos. Com esse tipo de pregação, não é de espantar ter surgido o tipo de cristão que a gente vê nos dias de hoje,
cristãos que só vão para a igreja para receber alguma coisa, gente que acha que é tão importante, que é mais importante que o próprio Deus, outros que, né, pega a mulher dos outros, gente que fuma, que se embriaga escondido, vai pra igreja no sábado à noite e depois da igreja vai pra balada e vai pegar não sei quem. A gente vê todo tipo de abominação, todo tipo de erro e engano. Por quê? Porque palavra fraca gera cristão fraco. Eu gostaria de encerrar este meu vídeo dizendo as mesmas palavras que Paulo falou. Se vier qualquer pessoa, um pregador com púlpito ou sem, se for um pastor, se for um padre, se for um ancião, se vier um anjo de luz aqui dizer para você um evangelho diferente do evangelho bíblico, que é o seguinte: Jesus morreu pelos seus pecados para pagar a sua dívida para com Deus. Qualquer que pregar um evangelho diferente desse, que seja amaldiçoado. É isso aí, galera. Que Deus abençoe.